Olá, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui na nossa terceira aula. É isso mesmo, a semana vai correndo e nós já estamos na terceira aula. Eu espero que você esteja com seu coração aquecido, eu espero que você esteja bem juntamente com a sua família. Eu espero que você tenha aí em suas mãos o seu material, tá bom? Virou aqui a minha câmera, aí. Nós estamos então caminhando com esse material, estamos na terceira lição e eu quero convidar você a estudar comigo hoje esse tema. Você vai perceber que os temas da nossa revista sempre caminham numa pergunta e aí no conteúdo nós vamos respondendo. Então, o nosso tema hoje é: como posso ter a certeza da minha salvação? Você certamente já deve ter ouvido pessoas dizendo que o crente não pode ter certeza da salvação e infelizmente essa é uma visão errônea, equivocada das Escrituras, onde algumas denominações cristãs evangélicas dizem que a pessoa pode perder a salvação e por isso as pessoas ficam angustiadas, agoniadas naquela corrida, naquela expectativa de confirmarem todo dia a sua salvação. Isso coloca na pessoa, no ser humano, a questão da salvação. E nosso entendimento bíblico é que a salvação é um processo de Deus. Deus em Cristo estava nos salvando. O próprio Senhor Jesus disse várias vezes que veio salvar e buscar o pecador, o perdido. Então a ação da salvação não é nossa, é de Deus. Nós respondemos a essa salvação, nós aceitamos o Senhor Jesus, nós aceitamos a mensagem do Evangelho. Logo, nosso entendimento batista é que todo o processo de salvação, todo esse processo de revelação do amor de Deus a nós é um processo que parte dele. O próprio apóstolo João vai dizer que nós só podemos amar porque Ele nos amou primeiro. A mensagem do amor de Deus, conforme já estava no Antigo Testamento, é que Deus nos amou com amor eterno. Deus nos aproximou, Deus nos puxou com cordas de amor, amor eterno. Então veja que toda a ação de salvação da parte de Deus é sempre a extensão dele, é sempre Ele vindo na direção do pecador. Então, como posso ter a certeza da minha salvação? E nós precisamos guardar no nosso coração o versículo que está aqui, e eu vou trocar de câmera aqui para ficar bem pertinho de você, tá bom? A expressão bíblica é o seguinte: eu lhes dou a vida eterna, palavras do Senhor Jesus, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. João capítulo 10, versículo 28. Nesse contexto, o Senhor Jesus está falando a respeito que Ele é o bom pastor e que nenhuma ovelha pode ser arrebatada, tirada das suas mãos. Então, qual que é a certeza da nossa salvação? Que nós, ao aceitarmos a mensagem dEle, ao aceitarmos o sacrifício dEle, nos tornamos uma ovelha dEle. Logo, Ele, como bom pastor, Ele não deixa com que ninguém, nem o inimigo, nem qualquer outra criatura, nem outra potestade venha nos tirar da sua mão. E aí o Senhor Jesus é quem assegura a nós: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. E no Evangelho de João, essa expressão perecer tem a ver com a questão de condenação. Você vai se lembrar de João capítulo 3, versículo 16. Para que ninguém pereça, mas tenha a vida eterna. Para que ninguém se perca, mas tenha a vida eterna. Então, foi o próprio Senhor Jesus que deu para nós a vida eterna. E nós estamos nas mãos do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por isso. Então, como eu posso ter certeza da minha salvação? Eu quero caminhar com vocês aqui alguns minutos. Vocês têm visto que as nossas aulas são muito breves, objetivas, apenas uma revisão dos versos que estão aí na sua revista, tá bom? E dessa forma, então, vamos entender o que a Bíblia ensina para nós. A salvação é oferecida por Jesus e tem algumas características que nós lembraremos agora para tirar algumas dúvidas, tá bom? Em primeiro lugar, a salvação está garantida
garantida. Jesus é quem garante a nossa salvação. Olha o que o evangelista João diz para nós: aquele que tem o Filho, ou seja, aquele que tem Jesus, tem a vida. Então veja, para nós, esse conceito de vida está em Jesus. Então, como nós podemos ter a certeza da nossa salvação? Porque agora nós temos vida, nós estávamos espiritualmente mortos nos nossos delitos e pecados. Paulo escreve isso em Efésios capítulo 2, mas agora nós ganhamos vida em Jesus. Eu já expliquei isso em diversos momentos aqui na nossa comunidade de fé. Espiritualmente nós estávamos mortos, nós estávamos fisicamente vivos, mas espiritualmente mortos, e como nós aceitamos o Evangelho, nós agora nos tornamos vivos. A expressão grega que Jesus usa é muito interessante. Nós saímos da vida biológica e passamos para a vida zoe. É uma outra qualidade, a qualidade de vida eterna. Por isso que nós que gozamos dessa vida, temos uma vida em abundância, tá bom? Então todo crente, todo recém-convertido pode sentir a segurança da salvação e não precisa ter medo de que vai perder a salvação, uma vez que salvação é presente de Deus, é dom de Deus, é Deus gerando vida eterna em nós. Então aquele que tem o Filho, aquele que tem Jesus, tem consequentemente a vida. Olha a expressão que está também no texto de João, na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 13. Essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, e vós outros, para que credes no nome do Filho de Deus, tá bom? Então você tem a vida eterna, e essa vida eterna é prometida pelo próprio Senhor Jesus, como nós já lemos nesse texto, né? Nós estamos nas mãos do Senhor Jesus. A salvação é permanente, a salvação é eterna, e por isso que a Bíblia vai dizer que, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna. Então Jesus se tornou para nós autor da salvação eterna, para que todos aqueles que lhe obedecem tenham a vida eterna. Hebreus capítulo 5, versículo 9, você pode acompanhar aí no seu material ou conferir na sua Bíblia, tá bom? E também nós temos o texto que diz para nós, a expressão do evangelista João, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida eterna está no seu Filho. Então guarde no seu coração, guarde na sua mente essa certeza: Ele nos deu, e Deus, sendo justo, Ele não vai dar alguma coisa para nós e vai retirar isso de nós. Deus é bom, Deus é Pai, Deus é santo, Deus é justo, então Ele deu para nós a vida eterna. Vale lembrar que a salvação também é imediata. Naquele momento em que Jesus está conversando com dois ladrões que estão lá ao seu lado na cruz, um deles se rende, né? Um deles confessa, e Jesus fala o seguinte: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Na casa de Zaqueu, ele disse para Zaqueu: hoje houve salvação nessa casa. No momento que você se rende ao Senhor Jesus, que você confessa o Senhor Jesus, a salvação é imediata. E a salvação é a única solução para nós, conforme o texto lá de Atos capítulo 4 vai dizer para nós que não há salvação em nenhum outro a não ser no nome do Senhor Jesus. Não importa ser salvo ou não há salvação em nenhum outro nome debaixo do céu, em cima da terra, não existe. Somente o nome do Senhor Jesus é que nos concede salvação, e pelo qual nós temos a certeza da nossa salvação. A salvação também é pela graça de Deus. Isso não vem de vós, Paulo vai escrever aos Efésios, é dom de Deus. Então receba o presente de Deus, receba o dom de Deus, e tenha certeza de que ninguém, nem uma entidade espiritual, nem uma potestade, nem o próprio Satanás pode roubar a sua salvação e pode te tirar das mãos do Senhor Jesus. Quem garante isso? O próprio Senhor Jesus. Ele nos deu a vida eterna e Ele nos segura na sua poderosa e potente mão. Desfrute dessa certeza, descanse o seu coração e prepare-se então para a quarta aula. Deus abençoe.